Você tem dificuldades em acertar a consistência ideal da rena de sobrancelhas? Independente da marca, eu percebo muitas pessoas enviando mensagens que a rena está muito grossa, muito fina. Qual a proporção? Qual a consistência? Então, se você sofre com isso, nunca mais erre a partir desse vídeo. Vem conferir comigo que você vai amar essa aula. Olá! No vídeo de hoje eu resolvi ensinar para você, depois de analisar grandes pessoas, me mandando dúvidas sobre qual a consistência de uma rena. O que eu uso, Dani? Eu uso o anel ou eu uso o Dapen? Eu vejo muitas pessoas utilizando aquele Dapen, tendo dificuldades nas proporções. E se você errar na quantidade do pó, seja a marca que for, colocar muito pó e diluir pouco, você vai ter problemas. Se você colocar pouco pó e muito diluente, seja água, seja solubilizante, seja color fixo, o que for, você vai ter uma rena que não vai pigmentar legal. Muito líquida não pigmenta, muito seca também não fixa na pele da cliente. Então, precisa atingir a consistência ideal. E qual é essa consistência? Eu decidi mostrar para você no vídeo de hoje, passo a passo, para você entender qual a proporção e mostrar em qual é melhor utilizar, o Dapen ou o anel. Então, quer saber qual? Vem conferir passo a passo aqui, mas antes, gente, ative o sininho. Se você não ativar o sininho, vai perder o conteúdo. Porque o YouTube, ele não avisa vocês de todo o conteúdo que a gente tem. Então, se inscreve no canal, porque, claro, você já deve ser inscrita no canal, o melhor canal aí de sobrancelhas e micropigmentação do Brasil, e deixa aqui um gostei. Se você deixa um gostei, esse vídeo me ajuda a ser pontuada no YouTube e chegar para mais pessoas. Então, dá um joinha aí e ajuda. Então, vem conferir aqui comigo que eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês, passo a passo de como vocês devem fazer uma mistura perfeita. Agora eu quero mostrar para vocês, passo a passo, qual é a consistência ideal da rena. Porque eu vejo muitas pessoas, independente da marca que você usa, você precisa acertar na consistência da rena. Então, qual que é o primeiro passo? Já vai uma dica poderosa para você. Se você utiliza esse Dapen, tá? Esse Dapen, você deve tomar muito cuidado. Algumas marcas lançam esse Dapen, incentivam a usar, porém, você tende a usar 4, 5 vezes mais da quantidade de produto e errar na consistência de uma forma muito fácil, né? E a gente sabe que todo produto deve ser economizado para a gente ter um alto rendimento. Então, o que eu sempre utilizo e indico são esses anéis, tá? São esses anéis específicos para a gente estar fazendo a aplicação da rena. Por quê? Porque esse anel ele dá certinho para você utilizar em duas sobrancelhas a rena feita na consistência ideal. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é a consistência errada e a consistência ideal. E eu vou mostrar para vocês aplicando aqui no Dapen e aplicando aqui no anel para vocês verem como dá a diferença, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês esses dois tipos e eu vou colocar em um anel, eu vou colocar uma consistência certa da rena, a quantidade correta, e no outro eu já vou fazer uma quantidade errada, né? Muito pó. Então você vai estar identificando aonde está o seu erro na hora de fazer uma aplicação da rena ideal. Então eu sempre utilizo vocês estarem usando esse anel, tá? Para vocês conseguirem ter um ótimo resultado aí e usar os seus produtos de forma adequada e de forma correta, tá bom? Então acompanha aqui comigo de pertinho para você ver como você vai fazer. Então agora o que você vai precisar? Eu vou mostrar a rena, né? Você vai pegar a sua rena que você está habituado a usar. Eu estou mostrando aqui para vocês a rena Derma Makeup, que agora eu vou falar um pouquinho mais da rena Derma Makeup para você. A rena Derma Makeup é uma rena idealizada por mim, onde eu identifiquei a grande necessidade que eu tive na minha carreira de identificar qual a tonalidade de cada marca. Nós sabemos que cada marca possui uma tonalidade diferente. Muitas vezes, se você utilizar castanho escuro de uma marca X, castanho escuro de uma marca Y, cada um vai ter um tom. Então, para facilitar a vida de todas as pessoas que utilizam rena e a minha vida, eu decidi criar uma marca identificada pelas tonalidades.
nós vamos ter a nossa marca, que é uma rena totalmente natural, que tem princípios ativos para fortalecer os pelos e o melhor, ela tinge pelo branco, é maravilhosa e tem alta fixação. Nós vamos ter 3 tonalidades. Nós temos a cor café, que o próprio nome já diz, que ela lembra a tonalidade, é próxima da tonalidade do café, que para pelos mais escuros, sobrancelhas mais intensas, são as mais utilizadas por aí, pelo menos na minha região. Então a pessoa que tem os pelos mais escuros, ela vai amar essa cor de rena café. Nós temos a cor cappuccino, que é o café com leite, aquele típico cappuccino delicioso. Você tem essa cor mais fechada, que é um castanho médio de tonalidade fechada. E se você quiser deixar ele mais claro, você pode deixar 3, 4 minutos, ele fixa super bem e deixa mais diluída a tonalidade. Para ficar mais intenso, deixe 20 minutos e vai ficar maravilhosa a cor, sem pender, sem ela ir para o vermelho, ela sempre vai ser um tom mais fechado. E a cor chocolate é a famosa marrom. Aquelas clientes que adoram marrom, que tem uma micro que está acinzentada e você quer corrigir, aplica essa rena chocolate que vai ficar maravilhosa. Então, a nossa rena é muito fácil de utilizar e você vai poder absorver todo esse conteúdo que eu estou ensinando para vocês na rena que você preferir utilizar. Mas a nossa rena está disponível para venda em todo o Brasil, loja.dermamakeup.com.br, que você pode acessar agora mesmo. E se quer ter mais informações, entra no nosso grupo Telegram. Nós temos um grupo onde você é avisada de várias novidades, tendências e tudo que rola no mundo da micropigmentação em sobrancelhas. Então, vem aqui conferir o restante desse vídeo. Aqui. Então, vou utilizar essa rena da Dermakeup, a cor café. E eu vou preparar para vocês. Mas você pode aí estar errando em alguma outra forma da marca que você usa, que tem diversas marcas. Se você pesquisar, eu já estudei todas as marcas aqui no nosso canal. O que eu utilizo sempre, que eu indico, que eu até mandei fabricar, é esse medidor aqui de medidor de rena. Na verdade, esse é o nome, né? Uma espatulinha medidora, porque muitas de vocês tinham essa dificuldade, né, de usar ou não usar esse medidor. E tem alguns vídeos até que eu fazia batidinha e as pessoas não conseguiam entender qual é a quantidade, erravam muito na consistência. Então, utilizar essa espátula vai ajudar demais vocês. Você encontra essa espátula, ela é muito baratinha no nosso site, tá? E você pode utilizá-la também nas outras cenas que você está acostumada, caso você não use a Dermakeup. A Dermakeup eu posso tanto diluir ela com o Color Fix, como eu posso diluir ela com água, tá? Vai dar na mesma, só que o Color Fix de proporção. Então, eu vou fazer aqui com o Color Fix, se você usa a sua com água, ou se você usa a própria Dermakeup com água, tá? Você vai ver a diferença. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o Color Fix, porque ele é maravilhoso também. Eu quero explicar detalhadamente como ele faz diferença no procedimento. O que é o Color Fix, Dani? Resolvi dar essa pausa e explicar aqui para vocês. O Color Fix é algo que eu criei para acelerar o tempo de oxidação da rena. Muitas pessoas mandam mensagens, Dani, mas não precisa esperar a rena oxidar. Muitas pessoas mexiam a rena, esperam aí 10 minutos, fazem o design para depois aplicar. Com o Color Fix, a rena sofre uma oxidação mais rápida, porque ele é a base de zinco. Por ele ser a base de zinco, ele oxida mais rápido a rena e o tempo de ação diminui. Em vez de você deixar 20, 30 minutos, em 10, 15 minutos você consegue o mesmo resultado do que se você tivesse deixado todo o tempo aplicado com água. Então é um potencializador da cor da rena. Experimente, você vai amar. Pode usar com outras marcas que o resultado vai ser maravilhoso também. Você tem mais informações no nosso site. O Color Fix, agora, eu vou usar ele como se fosse água, mas se você usa uma outra marca de rena e tem algum diluidor e tem algum produto, você vai entender que é na mesma proporção. Essa espátula, qual é a medida ideal, Dani, que eu vou utilizar? Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó. Se você utilizar uma espátula rasa, aqui, ó, por exemplo, se você utilizar uma medida rasa, então aqui, ó, se você for medir a espátula, se for uma espátula rasa, como tá essa aqui, você vai utilizar 2 espátulas rasas. Se for uma espátula cheia, é só uma. Então, vou colocar aqui para vocês. Então, vou colocar, ó, uma espátula, e aí eu vou colocar outra rasa. Essa é a quantidade ideal que você precisa. Dani, mas e se eu usar uma espátula cheia? Daí a gente vai ser o equivalente a 2, ó. Então, vou utilizar aqui, ó. Se ela estiver bem cheia, pode ser uma só bem cheia também. Tá?
Pronto. Aí, qual que é a consistência errada, tá, gente? Qual que é a consistência errada que vocês podem fazer? Se você utilizar pouca água, se você utilizar ou pouco color fixo, ou pouco solubilizante, depende da marca que você for utilizar. Por exemplo, se você coloca pouco, ó, no caso eu coloco 8 gotinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá certinho, ó. 9 ela fica bem cheia, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, essa é a consistência ideal, colocar 8 gotinhas para a quantidade de espátula correta. E aí você vai mexer, ó. Você pode mexer com essa espátulinha descartável, que ela dá bem certo também, ó. Essa é a consistência perfeita e ideal. Você percebe, ó, que a rena ela ficou cremosa. Tá? Então, quando você acerta nas medidas, a consistência ideal precisa ser uma rena cremosa, independente da marca que você for utilizar, ou tem algumas marcas que não permitem essa cremosidade, então fica uma rena muito líquida. E eu já não gosto, eu acho que é muito fácil de escorrer. Mas a maioria das renas de todas que eu já testei, elas deixam essa consistência cremosa, tá? E aí, estamos numa consistência ideal. Por que que é boa a cremosa, ó? Aqui, ó, se você ver quando a gente coloca a cremosa, ó, ela para, e mesmo que eu aplique, vamos supor que aqui é a sobrancelha da cliente, ó, quando ela tá cremosa, ó, ela não espalha, tá? Ela não espalha na sobrancelha da cliente, então você percebe que ela para. Agora, quando a rena fica muito líquida na consistência errada, ela vai espalhar. Então aqui, ó, eu vou colocar, nessa daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 4 gotinhas, tá? Para vocês verem a diferença. Vai ficar uma rena muito seca. É que a Derma Makeup é difícil errar na consistência, mas, ó, que eu coloquei a consistência certa. Mas mesmo assim, você percebe, ó, que ela ficou mais grossa, mais difícil até de mexer e não rendeu como a outra, ó. Então, quando eu ponho menos produto, ela rende menos, tá? Então, aqui, ó, ela vai render menos. Olha a diferença de rendimento. Enquanto com a mesma quantidade, aqui eu coloco 8, ela aumenta a rena, pelo menos a nossa rena, por ser totalmente natural, esse produto Color Fix que vocês já viram que ele oxida a rena mais rápido, ele aumenta a quantidade da rena. Então, se você põe menos do produto ou menos da água, você vai ter um péssimo rendimento, pouco rendimento, tá? Então, quando você acerta a quantidade, você vai ter a rena rendendo, ó, muito mais, porque aqui, ó, olha o rendimento que você tem. Isso daqui dá para fazer as 2 sobrancelhas tranquilamente. Muito, muito, muito tranquilo, ó. Então, isso aqui dá para as 2 sobrancelhas, dá e sobra. E quando você... Isso daqui já não vai dar, ó. Mesma quantidade de pó, isso aqui dá para uma só. Então, fica uma rena muito mais grossa, muito mais difícil de você usar. Qual é a consistência ideal, então, Dani, de uma rena? É como uma consistência cremosa. Se você tem alguma dúvida sobre alguma marca específica, comenta aqui que eu vou estar te ajudando. E agora eu vou colocar no Dappen para vocês verem como dá a diferença, tá? Entre usar o anel e utilizar o Dappen. Quando a gente vai utilizar o Dappen, eu vou colocar a mesma medida, utilizando aqui 2 espátulas rasas, ó, e dá uma impressão de que falta produto. Porque, ó, quando a gente coloca aqui no Dappen, dá uma impressão que ficou bem pouquinho. Dá uma impressão que não tem nada. Então, você tem a tendência de colocar mais, porque o Dappen é muito grande. Então, agora eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que você usa o Dappen e está usando muito produto. Ou seja, água, ou seja, produto, ou se você usar o Derma Makeup ou outra marca. Aqui é a mesma quantidade que eu coloquei lá no anel. Mas você vai olhar para isso aqui, você vai ter a tendência de colocar mais. Ó. Então, eu vou colocar aqui bem mais, colocar 15 gotas. E você vai ver como vai mudar o resultado. Então, agora, ó, olha como dá diferença, gente. Olha como essa rena ficou totalmente líquida. Totalmente líquida. Olha a consistência, isso aqui não vai pigmentar. Então, se você erra na consistência da rena, não vai pigmentar. Vai mudar totalmente o resultado. Aí, quando a gente coloca aqui, ó, facilmente ele escorre, ó. Escorre muito fácil e não vai pigmentar igual. Então, se você errar na consistência da rena, você vai errar na pigmentação. Se você usar o Dappen, ó, parece que isso aqui não vai dar.
Então, eu acho muito mais fácil você usar o anel do que usar o DAP. Então, a consistência é muito importante para vocês entenderem como vocês devem aplicar perfeitamente a rena. E agora eu tenho um recado muito, muito especial para vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou, dá um joinha aqui, comenta nesse vídeo, porque ele é muito, muito, muito importante para mim, o seu comentário, você se inscrever e você estar participando aqui, dando um joinha no nosso vídeo. Então, nunca mais erre na consistência. Se você está pondo pouco líquido, está ficando dura, não está espalhando. Se você está pondo muito, está ficando líquida nessa consistência, não está legal. Não vai pigmentar bem. Então, acerte a consistência da rena e nunca mais perca produtos ou erre na aplicação de uma rena.